Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma etapa do nosso processo de projeto elétrico. Após a aula sobre as etapas de concepções, onde a gente teve como saídas as dúvidas que a gente teve na análise de arquitetura, análise sobre às vezes o luminotécnico, quando o projeto tem, ou então as dúvidas das solicitações que o cliente acaba fazendo. A gente procura sempre ter todas elas esclarecidas para avançar para a próxima etapa da qual a gente está presente. Então, hoje eu vou falar para vocês da parte entre que a gente faz a criação dos arquivos do modelo BIM do projeto e a etapa de alocação dos pontos de instalações elétricas. Então, meu nome é Fausto Berto, eu sou engenheiro eletricista e aqui eu vou apresentar para vocês, já estão aqui na tela aqui do Revit aberto, desse projeto, dessa residência, onde aqui eu já realizei a criação desse arquivo Revit e já fiz a locação dos pontos elétricos. O que eu quero destacar inicialmente referente aos pontos de instalações. Eu vou iniciar pela iluminação. Aqui na garagem, por exemplo, foi solicitado que fizéssemos o posicionamento de luminárias e o posicionamento de um perfil de LED, mais ou menos nesse sentido. Infelizmente, o luminotécnico desse projeto ele não foi realizado em cima de um modelo BIM e foi apenas uma solicitação que o cliente acabou fazendo. Então, ele alocou em um PDF a quantidade de pontos que ele desejava e, posteriormente, a nossa função aqui é estar fazendo a viabilidade desse processo. Então, por exemplo, aqui é a garagem da residência, a gente acabou alocando esses pontos conforme solicitação. E o perfil de LED é interessante porque ele tende a ser ter um passamento por aqui nessa região e como que a gente tem que garantir isso? De viabilizar. Quando a gente olha aqui, traz um corte, por exemplo, a gente consegue analisar o modelo aqui vinculado com a arquitetura e a estrutura da residência. Se a gente muda aqui para a coordenação, talvez fique mais visível. A gente vai conseguir visualizar nessa função se os pontos aqui estão atendidos. O objetivo é que as caixas estejam presentes dentro da laje, da laje estrutural. Então, vai ser instalações que vão ser embutidas. E aqui a gente percebe, por exemplo, que aqui tem um vão aberto, tem esse perfil do detalhe. Se a gente abre aqui o 3D, também a gente consegue visualizar um pouco a caixa de como está ficando a estrutura aqui da casa. E a gente percebe que para atender esse perfil de LED onde tem o forro dessa garagem, a gente precisa ter o posicionamento deste ponto na laje próxima. Porque ao fazer o forro da residência, quando o eletricista for realizar ali, na verdade, o executor do forro de gesso, ele monta e deixa o buraco ali para pôr o perfil ou a canaleta ali, conforme for solicitado posteriormente lá no detalhamento, ou conforme detalhado no projeto de arquitetura. Ele tem que ter, no mínimo, o acesso, o caso eletricista, a esse ponto dessa caixa na laje, né, e no acesso do entreforro, aonde vai estar essa região. Então, esse ponto, ele precisaria estar pelo menos rente à laje do forro, como a gente tem aqui, de onde vai estar a garagem. Então aqui a gente acabou não observando ao posicionar o ponto essa questão de altura, né? Então fica aí o nosso encargo sempre quando está inserindo, analisar esses pontos, e é por isso que é importante, no caso, a gente ter a visão e a noção de onde está essas instalações, certo? Uma coisa aqui que chama atenção nessa residência, quando a gente liga aqui os nossos níveis
Eu gosto de trabalhar sem níveis, acho que polui um pouco. Depois que eu já entendi os sentidos que estão esses níveis, é observar que essa residência ela tem um nível 0 de pavimento térreo, porém ela tem um afundamento, digamos assim, né? Um rebaixo da sua edificação. Ou seja, isso leva a gente a ter instalações abaixo do nível 0. E aqui temos aqui os níveis tanto de outros projetos como o hidrossanitário, que estão vinculados nesse modelo, e quanto de estrutura, que às vezes os níveis dele acabam ficando um pouco diferentes em relação à da arquitetura. Mas isso depende de como está sendo coordenado o projeto, se vai atender a nomenclatura da arquitetura ou não. Eu particularmente gosto de priorizar os níveis que a arquitetura disponibiliza no seu projeto. Então, quando eu vim aqui e desligar os níveis, os projetos vinculados de estrutura e do sanitário, deixando apenas a arquitetura, nós veremos aqui a compatibilidade entre o nível vinculado dentro do meu arquivo elétrico, ele está bem em referência à arquitetura. Eu acredito que a arquitetura ela sempre é a mãe, é quem vai nortear o meu projeto. Qualquer função que a gente vá fazer no projeto elétrico, ele vai ser tomado em função muito da arquitetura. Então, por isso que eu gosto de trazer os vínculos e seguindo nela. E isso acaba seguindo para todos os projetos de instalações. Então, uma das recomendações que eu deixo, sempre que vai criar um arquivo, tentar manter a nomenclatura e os níveis definidos dentro do que a arquitetura estabeleceu. A não ser que já tenha sido organizado dentro da coordenação lá do projeto alguma diretriz que já determina isso, tá bom? Aqui a gente vê outros pontos que a gente está alocando, então tem iluminação tipo balizador, temos iluminação tipo spot aqui na área de passagem. Essa aqui é a residência, então a gente está aqui com a visualização do modelo do 3D da arquitetura, e é por isso que eu não gosto de deixar os níveis. Quando vocês olham, ele fica um pouco poluído em relação ao que é vinculado dentro do meu arquivo e o que é presente no arquivo de arquitetura. Por isso que eu sempre gosto de vir aqui nas categorias de anotações. Para mim estar trabalhando e visualizando, eu acredito que fica bem melhor sem esses níveis, tá bom? Aqui está um exemplo, quando a gente for olhar aqui para dentro da casa, por exemplo, esse é o corte, então a gente vê que tem um rebaixo, né, devido às escadas que estão passando da arquitetura. Aqui a gente ainda está numa arquitetura bem, diria, meio anteprojeto, não está bem executiva ainda essa arquitetura. O porquê seria, na minha visão, os acabamentos talvez não tenham sido negociados ainda entre o cliente final e o arquiteto, e isso vai ser discutido numa próxima etapa da execução do projeto. Talvez vocês também devem estar me perguntando, tá vendo os pontos aí voando? O que acontece? A arquitetura, normalmente, ela define um nível que acaba ali estando atendendo de laje, né, um perfil de laje que ela acha que vai ser viabilizado. E aí, quando vem o projeto de estrutura, que aí a gente vincula ele, e é onde realmente vamos ter as espessuras da laje em relação ao projeto, a gente consegue ver a real situação que vai estar acontecendo ali no projeto. Então, por isso que as caixinhas agora elas estão dentro da laje, que é o objetivo que as instalações fiquem embutidas nessa execução dessa obra. E aqui está o ponto, por exemplo, que eu queria comentar com vocês, referente às elevações dos pontos. Eu preciso indicar que essa tomada seja média, porque ela vai ficar a 1,10 da instalação, né, acima da proposta aqui de bancada aqui desse projeto. Deixa eu abrir o corte para cá.
Então a gente tem aqui a tomada, ela está a 1,10 aqui, como vocês podem ver, da instalação, só que é uma elevação de menos 90. Ou seja, eu tenho, para mim atender 1,10, que seria quando o instalador lá, o pedreiro, quando for posicionar a caixinha, ele precisa que essa tomada esteja a 1,10, né? Acabou que eu não peguei muito ali no centro, mas está aproximado. Então, do piso acabado até o centro da caixinha, ela precisa ter 1,10. Só que quando a gente vai inserir aqui no nosso modelo, se eu insiro ela a zero, ela considera o nível zero, aonde está em relação à arquitetura do vínculo, do nível que a gente vinculou em relação à arquitetura. Então, por isso que precisa dar esse 10. E para alcançar essa medida, por isso que eu cheguei aqui na elevação de nível a menos 90 da minha instalação. Então, é isso que acaba acontecendo e é o que precisa ser observado tanto na fase de análise da arquitetura, que é na etapa lá de concepção, quanto a gente vai posicionar os pontos. Pergunta que talvez pode estar acontecendo: por que você não deixa zero e a elevação do ponto aqui então seria 20? O que acontece se eu faço isso? Quando eu olho na planta baixa, eu observo que eu preciso garantir que a simbologia ela esteja com a lembrança da instalação elétrica média, né? Então, existe ali, conforme as normas a antiga NBR 5444, que determinava a simbologia, ela foi encerrada, mas as suas representações ainda estão válidas. Existe a faixa ali de altura para a simbologia estar média, e 1,10 está dentro dessa faixa da instalação elétrica ser média. Ou seja, se eu ponho aqui o 20 e deixo zero, o que acontece? Ela vai ficar, né, de acordo com a parametrização que teve na família, ela estaria com a simbologia baixa, e quando eu volto lá no 3D, eu vejo que eu ainda estou atendendo o caso da elevação que eu quero no final. Mas para a execução isso não funciona. Para a leitura final lá do projeto, quando for feita, isso não vai ser possível identificar. Tá? Então a gente costuma dizer que a tomada entre ali 20 a 90 centímetros, 80 centímetros ali, costuma ser considerada simbologia baixa, de que ela costuma ter o triângulo não preenchido, e quando eu considero ela a 1,10, né, então, ou seja, de 90 até 1,50 é considerado uma tomada média, 1,60 ali no máximo, sempre considerando o nível central da caixinha. Então, isso é um nível médio, a simbologia tende a ser a média, e se eu considero ali acima disso, a gente chama a tomada alta. Então, por exemplo, um dos medidas padrões costuma ser 1,80, 2 metros, 2,20, né? Depende do tipo de equipamento que vai ser instalado para atender aquela tomada. Então, essa é a observação que a gente tem que ter quando vai estar posicionando os pontos de tomadas no projeto. Então, vou retornar aqui para não perder as informações, que eu ainda vou precisar desse projeto certinho lá na frente. O mesmo acontece aqui para pontos de força. Aqui vai ser o exaustor dessa churrasqueira. Ela vai estar próxima lá do entreforro, onde vai estar o equipamento desse exaustor, e ele vai estar a 3,20 ali do piso, ou seja, vai estar no entreforro dessa instalação. Aqui a gente tem mesma coisa para atender a arandela, né, do ponto, mesmas observações. No caso, a iluminação da churrasqueira. A gente tem a tomada com a simbologia de teto, de piso. No caso aqui, o cliente deseja ter aquelas torres de tomadas na bancada dele, e para isso a gente precisa ter uma tomadinha no piso. Quando faz a instalação
da torre ali na bancada, puxa ali tipo uma extensão e conecta nessa tomada próxima, certo? Então, essa é uma observação. Outro ponto que a gente acontece aqui de ver são as tomadas blindadas, né, Aquatic para a área externa, que a gente precisa também estar atendendo dentro do nosso projeto quando acontece essa situação da tomada ser externa para jardim, pode estar sujeita ali a áreas molhadas, a gente garante uma maior proteção dela com esse tipo de blindagem e também com a adoção no circuito de IDR, mas isso é uma próxima etapa que a gente vai falar, tá bom? Aqui talvez vocês vejam que parece que está perdido esses pontos, mas quando eu vinculo aqui, né, o ativo, o vínculo do hidrossanitário, eu vejo que aqui é a casa de bomba da piscina. Então a gente tem um trocador de calor que vai garantir o aquecimento da água. Então eu preciso colocar um ponto elétrico para auxiliá-lo e um ponto elétrico para a bomba, onde vai fazer a recirculação da água, buscando a água da piscina, fazendo uma filtragem dela e recirculando ela junto com o trocador de calor, retornando para a piscina com a água com a água aquecida, certo? Aqui foi necessário também atender alguns spots de luminária próximos aos degraus das escadas. No pavimento superior, acho que observa-se as mesmas coisas, os mesmos apontamentos. Então a gente busca sempre, né, nessa etapa, fazer a alocação dos pontos conforme o luminotécnico, para a gente garantir a viabilidade dessa etapa. Posteriormente irei gravar um vídeo aqui da criação do arquivo, tem um edifício aqui que estarei executando e irei fazer como que a gente precisa estar observando ao criar um arquivo para execução de projeto. Então essa etapa que estamos aqui agora, a gente faz o lançamento de todos os pontos, define os quadros elétricos, se isso não veio determinado ou se está determinado em algum luminotécnico ou pela arquitetura, a gente só segue e garante a viabilidade técnica de nós, engenheiros eletricistas, em cima desse projeto. Essa é a etapa, é o que eu tenho aqui para falar nesse momento. A próxima etapa, então, a gente vai fazer a criação de circuitos. Então, fique ligado e até a próxima. Muito obrigado.